Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de historinha do Coelho Caolho, hein? Boa noite, filho! Ah lá, chegou a noite, hora de dormir. E o Coelho Caolho fala assim: boa noite, filho! Ih, gente, mas ele não para não. Boa noite, filho! 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 E, gente, o negócio ali é grande, porque ele tem muitos filhos. Boa noite, filho! Boa noite, filho! Boa noite, filho! Gente, o negócio é cansativo. Boa noite, filho! 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 Depois, gente, ele deu tanta boa noite que ele tá ali se espreguiçando. Ai, e boa noite, filho! Até que enfim, deu a boa noite pro último filho e vai caminhando pro quarto, morrendo de sono e de cansaço. Deita na caminha. Ai, que bom, fecha os olhinhos. Aí quando ele tá ali, dormindo maravilhosamente bem, a esposa acorda e dá uma olhadinha pro Coelho Caolho e já fala: acorda, coelho, que negócio é esse de dormir até tarde? Vai trabalhar. Aí ele: coitado, ele acabou de deitar. Tadinho, o sol tá lá brilhando e ele sai morrendo de sono e dorme no meio do caminho, em pé mesmo. E continua ali até que o compadre chega e fica assim, cheio de pontos de interrogação. Compadre Caolho? O que é isso? Dormindo em pé? Aí o Coelho Caolho: o quê? Boa noite, filho. E fecha o olho de novo. Aí o Raposão fica assim: ô, compadre, segurando o Coelho Caolho pra ele não cair. Aí o Coelho Caolho: desculpe, Raposão, é que eu ando dormindo pouco. Quando eu acabo de dar boa noite pra minha filha arada, já é de dia e eu tenho que levantar. Aí o Raposão sai assim: por que você não dá boa noite pra todos de uma vez só? Aí o Coelho fica assim: puxa, brilhante ideia. Aí, de noite, né, chegou a hora de dormir. O Coelho Caolho já deita ali e fala: boa noite, filhos. Aí todos eles respondem na mesma hora: boa noite. Nossa, é tão alto, tão alto, tão alto que tudo pela casa voa. A esposa do Coelho Caolho não gostou não, porque ela teve que arrumar tudo e continua ele lá, morrendo de sono. Aí encontra com o Raposão: ô, compadre, ainda com sono? Aí ele Aí o Raposão: por que você não grava uma fita e toca na hora de dizer boa noite? E o Coelho Caolho fica assim: boa ideia. Aí, de noite, já com um soninho, ele coloca o toca-fitas ali pra funcionar, que fica falando sozinho: boa noite, filho. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite. Tá tudo dando certo. Só que aí, de repente, eu acho que começa a dar algum problema. Boa noite, filho. 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 Filho. Ih, travou. E todo mundo: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O toca-fita não para. Boa noite, filho. 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 E todo mundo respondendo: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Coelho Caolho começa a mexer ali, clique, 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 mas não para. Boa noite, filho. 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 E os filhos continuam respondendo: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O Coelho Caolho fica com tanta raiva
que dá um mega chute no aparelho, que tá ali continuando. Boa noite, filho. 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 E cai num buraco e não quebra. Boa noite, filho. 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 A noite inteira fazendo isso. E os filhos respondendo: boa noite, boa noite. E o coelho caolho não conseguiu dormir. De dia, lá vem o raposão: compadre, ainda assim, por que você não arranja um papagaio para falar boa noite? Mas a mão do coelho caolho ali tá indo em direção ao raposão e agarra o raposão pela gravata e o raposão fica sem entender nada. Ele botou o raposão como se fosse um papagaio ali para dar o boa noite. Boa noite, filho. 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 Boa noite. E com isso, o coelho caolho conseguiu dormir a noite inteirinha. Mas que sufoco pro raposão, hein? Ai, 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 que historinha! Eu adorei! Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau! Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu.